Bom dia, bom dia. O pessoal já está chegando para daqui a pouco nós começarmos o nosso evento. Falaremos sobre os afastamentos por doença ou acidente de trabalho, as mudanças que tiveram aí recentemente. Várias pessoas já estão conosco aqui no Click Meeting. Também pelo YouTube, estamos transmitindo ao vivo. Algumas pessoas pelo YouTube. O pessoal já participando aqui, dizendo um bom dia. Alguns eu vou reconhecendo aí pelo nome. Vamos ver aqui. Várias pessoas já estão por aqui. A Vanderleia, a Simone, a Eléria, o Denis, a Vivian, o Márcio Schmeling, que está aqui conosco para fazer o acompanhamento, a moderação do evento. A Rosileia, a Fátima, a Andréia, Marcelo, Evandro, a Dilva, o pessoal da Salvador Contabilidade, a Ediana Lenhar, daqui de Pinhalzinho, Crisnei, o Marcos, a Thaís, a Marta, a Francine, da nossa revenda lá de Concis, a Iracema, a Adriana, vamos ver aqui a Marcela, a Andréia, a Cauana, aqui o pessoal que está no YouTube, a Maria Aparecida, o Guilherme da Fopasoft, já vi que o pessoal da Mercantec está por aí, o Gilmar Biasi, o Bruno, lá da Norte SC, o Lucas, a Luciana, a Maria Aparecida, o Fernando, aqui, ó, a Iracema, Contabilidade Redel de Apiúna. Muito bem. Mais alguns minutinhos, vamos iniciar. Sei que estamos aí no final do mês, em momento de fechamento de folha, de aumento de trabalho, mas como essa é uma questão que foi alterou recentemente, agora a primeira folha que vai impactar mais diretamente, porque foi no dia 6 que a gente veio fazer a outra live aqui. Então, essa é a primeira folha que vai ser fechada inteiramente com essa nova sistemática, né? Vamos ver aqui o Célio também, bom dia. O Lucas, da Demonstrar Assessoria Contábil. A Raquel, da RB Assessoria de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Mais que a Johnny, que apareceu aqui pelo YouTube. Então, deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a demonstração. Aqui, né? Compartilhando. Aí. Já estamos com a tela compartilhada. Acompanhando aqui na máquina ao lado para ver se deu certo. Está aparecendo o compartilhamento para vocês? Quem estiver aqui no Click Meeting puder me dar um... Isso aí, tá certo. Vamos ocultar esse aqui. Então, já temos aí 10 horas. Vamos dar início. Deixa eu abrir aqui. Colocar para o lado. Aí facilita, né? Assim. Então tá. Muito bom dia. Meu nome é Giane Ertal, trabalho na JB há 17 anos, sou gerente de regra de negócio dos produtos pessoas. Quem está aqui comigo na sala é o Márcio Schmeling, tem o pessoal do suporte da Folha também, estarão acompanhando aqui conosco. O Márcio vai fazer a parte de moderação e acompanhamento. Então, indico para vocês que, a partir de agora, nós vamos bloquear o chat. Tenho que bloquear por aqui?
Então, vamos por aqui. Certo. Tá? Então, vou explicar os assuntos e aí, ao final, quem tiver dúvidas, nós vamos abrir novamente o chat e aí as dúvidas podem ser postadas para que a gente faça um bate-papo, responda algo bem prático ao final do evento. Então, o que nós já fizemos aí? Desde que começaram essas alterações, nós fizemos uma outra live lá no dia 6 de janeiro sobre a saga da nova versão da GFIP-CFIP. Então, aí o que mudou, a gente instruiu vocês, conversou com vocês sobre essas alterações, e esse vídeo está gravado, está disponível no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem acessar, se inscrever, quem não é inscrito, clica lá no sininho, e aí, sempre que tiver uma alteração, vocês vão receber as notificações. Quem não assistiu, pode ir lá assistir o primeiro vídeo, que está bem completinho sobre a parte teórica de como as coisas mudaram. Então, o que eu vim fazer hoje aqui com vocês? Nós viemos aqui conversar sobre o que efetivamente nós fizemos no sistema e como é que vocês vão efetuar essas alterações na prática, cadastrar os afastamentos, refazer a folha em alguns casos, quando necessário. Então, aqui eu vou acompanhar as explicações através da nossa página no Wiki, essa página aqui que foi criada especificamente para esse item, que é afastamentos, tratamento diferenciado de INSS. Então, aqui também eu tenho um conteúdo sobre licença maternidade, mas hoje o nosso foco vai ser principalmente aí os afastamentos por doença ou acidente de trabalho. Como é que nós vamos fazer? Vamos tratar, primeiramente, os atestados de até 15 dias, que são cadastrados no sistema como licença médica ou licença acidente de trabalho, situações 5 e 7. Depois vamos falar sobre os atestados que são lançados pelas situações de auxílio-doença e acidente de trabalho, situações 6 e 8, mas quando tem um novo atestado pelo mesmo motivo. E, por último, então, vamos dar um destaque para os atestados também de auxílio-doença e acidente de trabalho, mas quando eles passam de 15 dias. Os passos de quando recebe benefício, quando não recebe benefício, vamos ver bem certinho. Então, vamos passar direto aqui para a nossa introdução. Então, aqui coloquei o link, se alguém quiser dar uma lida um pouco mais detalhada no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que em meados de outubro definiu pela não incidência da contribuição previdenciária patronal, as contribuições de terceiros e do SAT-IRAT, sobre os valores pagos sobre o período de 15 dias que antecede o auxílio-doença. Então, aqui, ó, até destacamos que antecede o auxílio-doença. Por quê? Porque se não houver a concessão do benefício pela Previdência, os dias que são pagos, esses dias, primeiros 15 dias, são tributados normalmente. Então, a condição para que haja o benefício da não tributação para a parte patronal, para os terceiros e para o RAT é que seja concedido o benefício pela Previdência Social. A aplicação desse benefício é válida a partir da competência 11 de 2020, como o parecer foi emitido em outubro, então a partir do mês 11 ela já é válida, conforme as instruções que estão lá no manual da GFIP-CFIP, só que esse manual ele só foi divulgado lá no final do mês de dezembro e ainda no dia 4 de janeiro eles fizeram uma correção porque tinha algumas situações que não estava legal, não estava correta, uns exemplos que eles colocaram, não estava fechando com os testes que eram efetuados dentro do programa da CFIP. Então, tem um manual, se alguém não baixou ainda, corre lá e baixa o manual do dia 4 de janeiro. Aí, os primeiros dias de janeiro teve um novo manual. Então, a partir desse momento é que a gente ficou sabendo exatamente como é que deveria acontecer a informação. Foi um período, assim, de luta para conseguir as informações exatas de como deveria funcionar. Fizemos o mais rápido possível a adaptação no nosso sistema. O impacto foi um pouquinho grande, então a gente trabalhou aí desde o dia 6 até o dia 19 para a gente conseguir liberar antes do vencimento do INSS
para quem, porventura, precisasse refazer os cálculos da folha de dezembro, que foram calculados sem esse benefício. Então, vamos começar falando dos atestados de licença médica paga pela empresa, o 05, e licença acidente de trabalho pago pela empresa. Esses são especificamente os atestados que são menores de 15 dias, tá? Então, aqui, se vocês acessarem, depois eu vou indicar bem certinho como é que acessa a página no Wiki. Aqui vai ter um vídeo também com a explicação, um vídeo de 3 minutinhos. E abaixo, então, a explicação teórica que nós vamos acompanhar agora. Então, como é que era até 10 de 2020? Então, cadastrava situações 5 e 7, tá? Normalmente com os motivos P3, que é o afastamento pago pela empresa por motivo de doença, ou O3, que é também, da mesma forma, pago pela empresa, mas por motivo de acidente de trabalho. Então, como a gente vai falar bastante em O3 ou P3, frisei aqui os nomes, porque nessa situação é sempre exclusivamente quando é pago pela empresa. Tá? O sistema não lançava as verbas de licença de forma separada na folha, a não ser que elas fossem digitadas. E descontava. Quando fossem digitadas, eram descontados das horas trabalhadas. Então, o que mudou para essa situação a partir da competência 11 de 2020? Então, os atestados nesta situação não devem mais ser informados para o CEFIP. Antes, quando era gerado as situações 5 e 7, sempre ia o código de movimentação P3 ou O3, era informado na GFIP. A partir de agora, eles não serão mais informados. O sistema passou a calcular as verbas de licença sempre separadamente, indiferente de digitação. Então, o número de dias em que houver esses afastamentos vai aparecer destacado em verbas separadas na folha de pagamento. E a tributação, na verdade, continua igual, porque eu utilizo esses códigos apenas quando não há concessão do benefício e quando é menor do que 15 dias, certo? Fiz um exemplo aqui para vocês de um afastamento de 10 dias por motivo de licença médica em janeiro de 2021. O salário do empregado de R$ 1.100 e pelo método dias do mês. Então, aqui, no cadastro de situações e afastamentos, como é que vai acontecer? A situação 05, aqui a partir de 1º de janeiro. Aqui uma doença não relacionada ao trabalho. Ele já traz automaticamente aqui o código P3. O motivo pro E-Social é o 03 e o número de dias de afastamento, então, 10. Como é que vai ficar a folha de pagamento nesta situação? As horas diurnas normais, que vão ser de 21 dias, pego o salário do empregado, divido por 31, lembra que o método é dias do mês, 31 dias do mês de janeiro, e multiplico pelo número de dias em que ele efetivamente trabalhou, que são 21. Então, aqui está os 745,16, que é a proporção dos 21 dias trabalhados. E vejam aqui que foi lançada de forma separada a verba de licença médica de até 15 dias. Foram 10 dias, então, da mesma forma, eu pego os R$ 1.100, divido pelos 31, multiplico pelos 10 dias, que vai dar aqui os 354,84. Para quem quiser fechar também o valor da referência, é só pegar a jornada mensal do empregado e fazer essa mesma conta. Nessa situação aqui, seria os 220 dividido por 31 vezes 10, que iria fechar os 149. Perdão, vezes 21, os 149, e fazendo vezes 10, os 70 e 58 minutos. Tá? Aqui, ó, fechou o salário dele, tributa integral e não envia para a GFIP. Vamos verificar a situação aqui no sistema. Eu fiz esse exemplo no mês de dezembro, mas ele também tem 31 dias. Então, aqui está a verba de horas diurnas, licença médica até 15 dias. Caso o trabalhador faça um horário misto ou noturno, vai aparecer a correspondente verba de horas noturnas também, devidamente proporcionalizada. Para gerar a GFIP, a gente vai até o pacote 5038. Vou gerar só do empregado que eu fiz o exemplo. Salvamos o arquivo.
já tenho o sistema aqui. Efetuo a carga das informações. Ah, um lembrete, ó, já está disponível para download a nova tabela de INSS. Então, para o fechamento, para o envio da GFIP de janeiro, já é necessário ter a carga dessa tabela. Então, até a gente enviou pelo Comunica aqui para vocês as orientações, tanto para fazer a carga automática quanto manual. Então, depois que vocês tiverem efetuado a carga da tabela e virem aqui sobre o CFIP, deve aparecer aqui, ó, a versão 42.0 de 15/1/2001. Tá? Se vocês não fizerem isso, fatalmente haverá diferença nos valores de INSS descontados dos trabalhadores quando vocês gerarem a GFIP de janeiro de 2021. Então, aqui o nosso trabalhador veio, vejam que aqui, quando existe alguma movimentação, sempre aparece um maisinho aqui. Então, eu fiz a informação, apareceu aqui só os R$ 1.100, que é o valor total, sem a movimentação. Então, essa é a parte de quando a gente informa as situações 05, de licença médica, e 07, de licença acidente de trabalho, quando o afastamento ele não foi tão grave, ele é integralmente pago apenas pela empresa. Aqui, se fosse acidente de trabalho, o exemplo iria ficar da mesma forma. A única questão é que seria lançada aqui a verba de horas de licença acidente de trabalho. Vamos para a próxima situação, que são os atestados de auxílio-doença e acidente de trabalho, mas quando o empregado já recebeu um benefício pela Previdência e volta a se afastar pelo mesmo motivo, certo? Passei esse caso aqui na frente, pela ordem, ele poderia ficar para depois, porque ele é um pouco mais simples de explicar. Então, a gente vai se deter um pouco mais no próximo exemplo, por isso que eu passei esse assunto aqui na frente. Como é que funciona? Como é que era até o mês 10? Sempre que houvesse um segundo atestado, eram informados os códigos P2 e O2. O que é o P2? Um novo afastamento pela mesma doença num prazo de 60 dias. Ou o O2, um novo afastamento pelo mesmo acidente de trabalho. E também era habilitado o campo dias de atestados anteriores do mesmo motivo. E a partir daí o sistema controlava quando no segundo atestado chegasse ao 16º dia, para que a partir daí enviasse para a Previdência, o sistema efetuasse o lançamento das verbas do auxílio. Então, como é que ficou? O que mudou em relação a isso a partir de 11 de 2020? Então, só posso informar os códigos P2 e O2, que indicam que é um novo afastamento, quando no primeiro afastamento já houve o pagamento do benefício. Então, se vocês observarem no cadastro das situações e afastamentos, o campo dias atestados anteriores do mesmo motivo vai permanecer desabilitado a partir de agora. Mas por que isso? Porque esses códigos, eles representam um reinício de benefício. Então, eles só devem ser utilizados quando, no primeiro afastamento, pela mesma causa, o INSS já pagou o benefício ou de auxílio-doença ou relativo ao acidente de trabalho para o trabalhador. Então, vamos a um exemplo. Aqui, um afastamento de 15 dias também em janeiro de 2021, salário 1.100, método dias do mês. Aqui, vamos supor que ele já tenha tido o afastamento, tá? E aqui ele só veio e efetuou o cadastro do novo. Então, o outro foi em meses anteriores. O que vai acontecer na folha de pagamento? Vai lançar apenas 16 dias trabalhados, porque 15 são horas diurnas de acidente de trabalho. Então, esses 15 dias são pagos diretamente pela Previdência, como um reinício do benefício, e a diferença apenas é que serão horas trabalhadas 16 dias. Então, para fazer o cálculo, pego o salário, que é os 1.100, divido por 31 dias do mês de janeiro, e multiplico por 16, que dá os 567,74. Podem verificar que aqui,
Na base de cálculo do FGTS apareceu os R$ 1.100, porque sempre que o afastamento ou a licença se der pelo motivo de acidente de trabalho, existe os valores que seriam pagos são base de cálculo de FGTS para o trabalhador. Agora sim, então, vamos falar sobre os atestados de auxílio-doença e acidente de trabalho de mais de 15 dias. Também temos o vídeo aqui para cada uma das situações, já foi postado o vídeo, se vocês preferirem ver a Eliana, que é a nossa analista de testes, falando com vocês sobre como é que funciona o processo. Também, como era até 10 de 2020? Cadastrava situações 6 ou 8 com os códigos de movimentação P1 ou O1. O P1, que é quando é afastamento temporário por doença, pago pela Previdência, e o O1, quando é por acidente de trabalho, também pago pela Previdência. O sistema calculava os primeiros 15 dias pela empresa e depois lançava as verbas de cada afastamento, respectivamente. E a tributação das verbas dos primeiros 15 dias era sempre integral. Ou seja, a empresa pagava o INSS patronal, o RAT e também a parte de terceiros. A partir de 11 de 2020, então, como é que ficou? O cadastro das situações 6 ou 8 deve ser efetuado apenas quando houver a possibilidade da Previdência pagar o benefício. Então, quando o atestado for maior que 15 dias ou somado com algum anterior, ele ultrapasse 15 dias, certo? Então, mesmo cadastrando com O1 ou P1 o código de movimentação do FGTS, nós vamos mandar para a GFIP, para o programa da CFIP, os códigos P3 e O3. Tá? Essa é uma orientação. Perdão. É uma orientação do manual da GFIP, mas para não ser necessário que vocês cadastrem sempre separado o que é menos de 15 dias e o que é mais de 15 dias, a partir do momento que for cadastrado com O1 ou P1, o próprio sistema vai fazer esse controle para mandar certas informações para a GFIP. Também nessa situação foi habilitado o campo dias de atestados anteriores do mesmo motivo. Então, agora sim, quando lançar as situações 6 ou 8, que já teve alguma situação lançada, pode ser a situação 5, licença médica ou de acidente de trabalho até 15 dias, e ele volta a se afastar pela mesma causa, aí você vai indicar o número de dias em que ele já esteve afastado. A partir daí, o sistema vai controlar quando chegar o 16º dia dos afastamentos somados, para aí começar a lançar a verba de auxílio-doença ou de acidente de trabalho que compete à Previdência pagar. Da mesma forma, sempre serão inseridas as verbas de forma separada para os dias pagos pela empresa. Aqui tem um detalhe novo. Tá? Nós criamos o campo empregado recebeu benefício do INSS. Então, esse campo, deixa eu ver aqui onde é que tem a tela. O empregado recebeu o benefício do INSS. Ele só será habilitado para as situações 6 e 8 de acidente de trabalho com os códigos P1 ou A1, tá? Que indica que o afastamento ele é maior de 15 dias. Quando você indica sim, como é que o sistema vai se comportar? Ele vai lançar novas verbas, cujo padrão obedece o parecer, ou seja, não gera tributação por parte da empresa. Se vocês forem observar aqui no Help, deixa eu ver aqui na própria aba Cadastro, no próprio Help do pacote 5022, que é acessado, se vocês acessarem o pacote 5022, clicar no botão Ajuda, você vai ser direcionado para essa tela aqui. Então, aqui no campo empregado recebeu o benefício do INSS, está explicado quais verbas que são lançadas em cada situação, quando informa sim, quando informa não, o que acontece no sistema. Certo? Então, lembram que o parecer que foi divulgado
ele determinou que apenas a empresa pode se beneficiar da não tributação da parte previdenciária de terceiros e de RAT quando a Previdência vai pagar o benefício. Então, para nós sabermos quais verbas lançar no sistema referente a esses primeiros 15 dias, nós precisamos que vocês indiquem quando é que há o pagamento do benefício. E agora vocês estão se perguntando, mas eu não sei porque a perícia não vai sair no mesmo mês. Então, essa é a parte um pouco mais trabalhosa. Caso você queira ser precavido e recolher a tributação, então você vai informar que não, que ele não recebeu o benefício, quando então nós vamos lançar as verbas que são tributadas, certo? E aí depois, quando sair o resultado da perícia, que você vai fazer o ajuste. Se sair que a perícia aprovou, que o INSS vai pagar o benefício, aí você precisa voltar lá e fazer o ajuste, voltar para sim, recalcular a folha. Vamos explicar isso detalhadamente. Se você já cadastrar, então, que sim, que o empregado recebeu o benefício, já, tipo, é um acidente, assim, que você sabe que ele vai receber, quer correr o risco de informar que sim, o que o sistema vai fazer? Já vai lançar as verbas que vai aparecer que é com benefício, ou seja, que a Previdência vai pagar o benefício, e o sistema não vai lançar a tributação dessas informações. Para o CEFIP, como é que é feita essa informação? Envia no campo remuneração sem 13º, o que é base de FGTS, então vai ser a soma dos dias trabalhados mais os valores pagos pela empresa. Então, mesmo tendo o benefício da tributação, elas continuam a ter a incidência do FGTS normalmente. Precisa enviar a ocorrência de agentes nocivos correspondentes aos múltiplos vínculos. É necessário enviar o INSS descontado do segurado e, no campo base de cálculo da Previdência Social, apenas o valor referente aos dias trabalhados. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a informação, essa informação aqui que eu fiz, que é no mês 3, um auxílio-doença, onde o empregado recebeu o benefício do INSS. Então, aqui, digamos que era uma questão que a perícia saiu dentro do mês. Vamos ver como ficou o cálculo do trabalhador. Aqui. Lançou, então, foram 25 dias do afastamento. Então, o que aconteceu? O sistema lançou os primeiros 15 dias. Vejam que aqui a verba que ele lançou são horas diurnas, licença médica até 15 dias com benefício. Então, esse valor aqui de R$ 532,26, que correspondem aos primeiros 15 dias desse afastamento, ele vai ser base de cálculo do INSS retido do trabalhador. Por isso que aqui na própria verba de INSS, a base de cálculo é 745,16, que corresponde à soma desses 532, mais os dias trabalhados, que é os 212, que foram 6 dias. Então, como foram 25 dias de afastamento, 15 que são os pagos pela empresa, e mais 10 que foram os de auxílio-doença, essa verba aqui ela não é, auxílio-doença não é base de cálculo, nem do INSS, nem da FGTS. Por isso que ela aparece aqui a título de informação e também para saber quantas horas, quantos dias que ela foi correspondente. Aqui nesse caso a referência 10, a referência 70 corresponde a 10 dias. Então, nessa situação, ao gerar o arquivo da GFIP, vamos fazer a geração. Já temos o sistema aberto. Vamos fazer a limpeza da base de dados para ficar bem, ter certeza do arquivo que estamos importando. Aqui está, ó. Agora apareceu o sinal de mais e foram as movimentações. Então, o afastamento lançado foi do dia 1º de março até o dia 25 de março. Então, vejam que aqui o sistema já efetuou a separação no código de movimentação P3, tá? Que correspondeu ao dia 28
2. Então, de acordo com as orientações do manual da GFIP, sempre preciso enviar o dia anterior ao primeiro dia efetivamente de afastamento, para que eles façam as contas corretas lá no próprio CFIP. E o dia do retorno é o dia efetivamente o último dia que o empregado esteve de afastamento. Então, aqui corresponde a situação P3 aos primeiros 15 dias, o sistema separou isso automaticamente, porque o lançamento foi efetuado aqui no pacote 5022. Ó, o lançamento foi um só, auxílio doença de 25 dias, tá? A partir do dia 1º de março. E o sistema fez essa separação, lançando, então, a situação P1, que é a partir do dia em que a Previdência irá pagar, um dia antes, no caso, né? E o dia 25, que é o último dia do afastamento. No cadastro do empregado foi enviada 05 para indicar que a ocorrência é de múltiplos vínculos. Aqui, na remuneração sem 13º, tudo que é base de cálculo de FGTS, o valor descontado do segurado a título de INSS, e aqui o valor referente apenas aos 6 dias trabalhados. Porque, como eu indiquei que ele vai receber benefício, o sistema entende que apenas essa parte é tributada como base de cálculo patronal de terceiros e do RAT. Tá? Tudo isso o sistema faz automaticamente, ele já envia essas informações. Estou explicando aqui para fins de o entendimento de como funciona a sistemática desde o início do processo até a finalização. Voltando aqui, então, ao nosso exemplo. Então, se eu informar não no campo receber o benefício do INSS, as verbas que vão ser lançadas para separar os dias pagos pela Previdência vão ser as mesmas de quando configura como licença médica 5 e a 7, ou seja, aquela que o sistema vai calcular o INSS patronal, o RAT e também a parte de terceiros, ou seja, o padrão é que tenha a tributação integral. Por que eu digo padrão? Porque é da forma como está configurado no sistema, porque a qualquer maneira, a qualquer hora, o usuário pode efetuar alteração dessa configuração no próprio cadastro da verba, caso julgar necessário, ou, enfim, caso haja um entendimento diferente do nosso. Tá? Lembrando, o parecer só isenta da parte patronal se houver concessão do benefício. A partir do momento que vocês entenderem isso, tá, mas e como é que eu lanço agora? Lanço assim ou lanço assado? Vou me perguntar, o INSS pagou benefício? Não, então preciso tributar. INSS deu a perícia, concedeu o benefício? Sim. Então, a partir daí, só é que eu posso me aproveitar desses valores, ou seja, isentar o INSS. Então, entendendo essa regra aqui, fica bem fácil de vocês saberem como que devem ser feitos os lançamentos. Mas também está tudo aqui no Wiki para que vocês, a qualquer momento, venham e consultem. Essa é a primeira versão da página. Nossa intenção é depois verificar também aqui, depois dessa conversa que estamos tendo com vocês, quais são as dúvidas que vão surgir, as dúvidas que vão surgir no suporte também, e aí criar uma sessãozinha específica com as perguntas e respostas em relação a esse assunto, para facilitar cada vez mais para vocês. Então, agora, passos para refazer a folha quando foi informado que não houve a concessão do benefício e depois a perícia concede. Então, vamos supor que vocês tenham lançado, o empregado trouxe um atestado de mais de 15 dias, mas vocês ainda não sabem se ele vai receber o benefício do auxílio-doença pela Previdência. Pode ser que ele tenha trazido lá no dia 25 e vocês precisem fechar a folha do mês para depois sair a perícia, enfim. Nessa situação, vocês podem fechar ela indicando que não houve a concessão, porque aí vocês estão se precavendo, estarão recolhendo os valores do INSS patronal para que não tenham que recolher depois com juros, com multa, com as correções pertinentes. Então,
quando vocês estiverem informado que não houve a concessão do benefício aqui. Não houve, recolheram. E depois a perícia concede. Então, para vocês reaver esses valores, quais são qual é o passo a passo que vocês precisam fazer no sistema para esta situação? Primeiro, então, eliminar a folha do trabalhador, normal ou rescisória, que pode ser que ele tenha se afastado também e tenha tido uma rescisão depois. Um pouco mais difícil, porque se for auxílio acidente de trabalho, e houve concessão do benefício. Nesse caso não houve, né? Então também não teria a estabilidade. Então, tranquilo, pode ser rescisão. Vão voltar lá no pacote 5022 e ajustar para sim a informação de onde o empregado recebeu o benefício. Recalcular a folha para que o sistema insira, então, as verbas corretas com o tratamento para não incidência. Depois, reenviar a GFIP para que os valores sejam levados conforme indicado no manual. Vão reabrir o movimento do e-social e retificar os eventos dos empregados impactados. E aí sim, caso o DARF previdenciário ou a GPS já tenham sido recolhidos, também é necessário compensar ou pedir a restituição dos valores recolhidos a maior. Aqui eu coloquei até o link para um artigo, procedimentos para restituição e compensação do pagamento ou recolhimento indevido ou a maior ao INSS. Então, eu achei bem completinho esse artigo aqui do Guia Trabalhista. Ele explica, então, para quem já é obrigado a recolher a DCTF Web, tá? Para quem precisa enviar ainda as informações e fazer o recolhimento da GPS pelo CEFIP. Importante destacar que nessa situação, os valores de terceiros, eles não podem ser objeto de compensação, tá? Então, mesmo que você vá se compensar, você só pode lançar como compensação os valores da parte patronal e do RAT. Os terceiros, você precisa pedir a restituição. Tá? Tá tudo explicado aqui nesse artigo. Vamos mostrar no sistema, então, como é que funciona esta situação? Então, aqui no pacote 5049, que é o pacote do cálculo. Deixa eu só conferir se foi nesta. Isso. Este cálculo aqui é onde eu lancei. Aqui, podem ver que as horas de licença médica não têm a descrição com benefício. Aqui um código baixo, é a verba que já estava cadastrada no sistema, que podia ser digitada anteriormente. Então, nessa situação aqui, eu fui precavida, lancei como não para o recebimento do benefício e depois a Previdência concedeu. Então, o que eu preciso fazer para me recuperar desses valores? Vir aqui, eliminar a folha de pagamento. Estou eliminando toda porque eu só calculei desse empregado a título de exemplo, tá? Mas aí vocês vão eliminar apenas os empregados que estiverem envolvidos. Aqui no pacote 5022, que é o pacote do cadastro das situações e afastamentos, eu já havia lançado 25 dias de auxílio. Aqui ele acabou caindo num outro empregado, peraí. Aqui. Elimino a situação trabalhando. Aí eu vou ter aqui a situação do auxílio-doença que eu já havia lançado como não empregado recebeu o benefício. Altero para sim. Volto a indicar aqui o número de dias, que foram 25, e gravo. Nesta situação, o sistema já informa aqui a situação trabalhando automaticamente a partir do dia 26. Nós vamos melhorar isso aqui para vocês. Na versão que vocês têm agora, precisa eliminar a situação trabalhando para alterar o auxílio-doença ou o acidente de trabalho, tá? Depois a gente vai possibilitar que vocês venham aqui e alterem para sim ou para não, conforme a situação, sem precisar eliminar a situação trabalhando. Porém, desde que o cálculo já tenha sido eliminado, tá? Para que vocês não esqueçam de voltar e de fazer o cálculo para que o sistema lance as verbas corretas, porque é a partir
dessa opção aqui que o sistema vai saber se ele lança as verbas que têm a tributação ou as verbas que não têm a tributação por parte da empresa. E aí sim, volto a efetuar o cálculo. Essa parte aqui é a parte mais fácil. Eliminar o cálculo e refazer novamente, então, alterando a situação, dizendo que ele realmente recebeu, a perícia aprovou e ele vai receber o benefício. Então, aqui vejam que, a partir de agora, ele lançou a outra verba, que é a verba que vai lançar esses 532 aqui a menos na tributação da empresa. A partir daí, então, é só informar novamente para a GFIP, caso você não seja obrigado ainda de CTF Web, senão a parte do FGTS ela continua igual. Mas para o E-Social você precisa reabrir o movimento e enviar novamente para que o fechamento seja efetuado com os valores corretos e ele gere um crédito, então, para você poder se compensar via Perdicomp. Vamos seguindo o nosso roteiro aqui. Tá, e daí vocês podem perguntar também, se eu mandar sempre com benefício, quando for maior que 15 dias? Aí, se a perícia negar o benefício, você vai ter que refazer a folha, os mesmos passos, voltar lá, informar que não tem benefício, lançar as novas verbas e ainda corre o risco de recolher em atraso. Porque se você sempre lança com benefício, o sistema informa as verbas que não tem tributação. Então, aí você deixou de recolher um valor que é devido. Então, aqui está os passos para refazer a folha quando foi informado, então, que houve a concessão do benefício e depois a perícia nega. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês, eliminar a folha do trabalhador, ajustar a situação cadastrada. Então, aqui tem um detalhe. Vejam que aqui nós estamos indicando para ajustar a situação para a 05 ou a 07. Por quê? Se a perícia negou a concessão do benefício, então não é auxílio-doença e não é ou não é auxílio acidente de trabalho. Então, o que vai acontecer? Preciso lançar como licença médica ou licença acidente de trabalho os primeiros 15 dias. Então, vou lá e elimino a situação 06 ou 07 e lanço a 06 ou 08 e lanço a 05 ou a 07 no lugar, conforme a situação. Lanço para os primeiros 15 dias essas verbas. E o que passou de 15 dias, o que eu faço? Essa eu acho que é uma dúvida eterna aí das pessoas que trabalham com folha de pagamento. Aí até eu coloquei aqui, ó, conforme a orientação do setor jurídico. Muitos pagam porque é um momento que o empregado precisa de uma escora, talvez não tenha outra fonte de rendimento. Outros lançam como faltas, outros lançam como licença remunerada, mas não é auxílio-doença e não é acidente de trabalho. Então, você precisa ajustar os primeiros 15 dias para 05, 07 e os outros dias que passou de 15, que não é de obrigação da empresa pagar, de alguma outra forma. Recalcula a folha, então, para que o sistema insira as verbas corretas conforme a situação que foi indicada, reenvia para o manual, reenvia para a GFIP, reabre o movimento do E-Social, retifica os eventos dos trabalhadores, porque vai mudar a situação, vai mudar as verbas. Nesta situação aqui também tem o 2230, que vai impactar, que é o evento dos afastamentos. E caso o DARF previdenciário ou a GPS já tenham sido recolhidos e foram recolhidos a menor nessa situação, é necessário complementar o recolhimento com os acréscimos, caso já tenha decorrido o prazo de recolhimento normal desses tributos. Então, esse aqui é o risco de você sempre informar que o INSS vai conceder o benefício e depois a perícia nega e ele não concede. Então, por isso que a indicação é, informa, se não sabe, informa que não houve, paga por precaução e aí depois você compensa. Então, aqui está o exemplo, eu mostrei para vocês. Quando informa com sim, que aparecem as verbas separadas, quando informa com não. Esta aqui é a situação da informação com sim.
que ele recebeu benefício, então na verba aparece destacado que é com benefício, para saber que não houve a tributação por parte da empresa. Da mesma forma, 6 dias trabalhados, 10 dias que a Previdência pagou e 15 dias que é por parte da empresa. Aqui tem os exemplos de como fica na folha para ambas as situações. Daqui a pouquinho nós já vamos abrir para perguntas e começar a responder as dúvidas que com certeza vocês têm ou algo que eu também possa ter deixado de falar aqui para vocês. Esse aqui é o pacote 5022. Aqui o que eu quero é essa liberação aqui, a 15. Isso aí. Então, aqui vocês estão vendo o que a gente liberou no sistema no dia 19 de janeiro, que foram as alterações para que fosse possível vocês lançarem as situações na forma indicada pela legislação e pelo manual da GFIP. Então, o que nós mudamos no cadastro das situações e afastamentos? Incluímos o campo empregado recebeu benefício, para a gente saber, então, qual verba lançar, se é a contributação ou a outra. Ele vai ser habilitado sempre para situações 6 com o código de movimentação P1 ou para a situação 8 com o código de movimentação O1. Os dias atestados de atestado anteriores, pelo mesmo motivo, então, passam agora a ser habilitados apenas para situações O1 e P1, tá? Porque O2 e P2, que é um novo afastamento, representa apenas reinício de pagamento de benefício. Tiramos o campo código de movimentação do Homolognet, para o pacote ficar um pouco mais limpinho, como a partir aí da reforma trabalhista o Homolognet ficou obsoleto, aí a telinha fica mais limpa para vocês. E uma coisa legal aqui, ó, passamos a exibir no campo código de movimentação do FGTS apenas os códigos compatíveis para cada uma das situações. Então, aqui no pacote 5022, quando for cadastrado um novo afastamento, 21, né? Aqui. Vejam que aqui ele só vai aparecer os códigos compatíveis, tá? Então, ele não vai mais aparecer uma lista enorme lá e às vezes a gente até se perdia, não sabia qual selecionar. Agora, se você for editar, visualizar, aí ele vai aparecer a lista inteira. Por quê? Ao longo do tempo, pode ser que existia uma validação diferente. Se a gente bloqueasse apenas para as validações que são liberadas hoje, talvez antigamente podia, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui que não se aplica. Para auxílio-doença, eu podia ter colocado a situação R, que é aqui serviço militar, e aí se eu habilitasse só um IP1, ele não iria aparecer aqui, iria ficar em branco. Então, por isso que na edição aparece todos. O que mais que nós efetuamos de alteração? Tá? O pacote do Help aqui foi totalmente reformulado, então ele está bem compatível, com vários exemplos, bem explicadinho. Se vocês precisarem recorrer ao Help e não encontrarem a informação, indiquem para o suporte, indiquem para a sua franquia, que a gente pode fazer essa alteração e melhorar as instruções para facilitar o suporte também e para vocês também encontrarem a informação necessária. Fizemos a criação das novas verbas. Então, essas verbas aqui, que são as que têm a descrição com benefício, elas não existiam no sistema, então já criamos. Efetuamos a ligação delas automaticamente com o código de rubrica 1050 para o E-Social, remuneração de dias de afastamentos. E se vocês olharem lá na tabela de verbas, no pacote 5051, para essas verbas vai aparecer algumas opções novas aqui no campo somar na base do INSS, porque ele vai ter sim para todos, não para todos, SDO e SOR. Então,
nessas verbas que são com benefício, vai aparecer como SDO, que significa, sim, tem tributação de INSS, mas apenas para o empregado. Então, quando tiver como SDO, o sistema também já vai lançar o código específico de tributação para o E-Social. Ela já vai com um código separado para o E-Social, para que o E-Social também entenda que só precisa tributar a parte retida do trabalhador. Fizemos uma configuração para que as verbas sejam separadas. Então, isso fica aqui no pacote 5191, que é o pacote das configurações da empresa, mas referentes à folha de pagamento. Na aba Afastamentos. Então, aqui já foi lançado automaticamente, a partir de 1/11 de 2020, que a partir dessa data aqui o sistema sempre vai separar as verbas, tá? Caso vocês criarem uma empresa nova e não configurem ou esqueçam de vir aqui fazer essa configuração, o sistema também vai entender que é para separar. Então, a ausência de configuração nesse local vai ser entendida como sim, que é para separar as verbas de licença médica até 15 dias. Tá, que mais? A própria separação, o tratamento da separação das verbas e a adaptação da geração da GFIP. Então, estas foram as alterações que a gente possibilitou para vocês na última versão. Tá? Confiram aí se a versão do sistema de vocês está na 5.65.018. Estando, vocês estão com o sistema na versão mais atual para poder efetuar os cálculos de forma correta. Falei antes que a tabela auxiliar do CFIP foi atualizada, mas acabei não dizendo que para vocês é necessário também atualizar a tabela do sistema. Então, aqui em tabelas, contribuições, tabela do INSS, ou acessando diretamente o pacote 5010, aqui, digitando o número do pacote. Então, existe os novos valores aqui das faixas de contribuição, também do salário família. Importante cadastrar da forma como está aqui, tá? Para que o sistema se comporte e calcule exatamente igual ao que o cálculo que o CFIP vai fazer e ao cálculo que o E-Social também vai fazer. Agora sim, nós podemos, então, abrir aqui para perguntas. Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela. E se alguém tiver alguma pergunta, pode postar. Márcio, alguém postou alguma pergunta no YouTube? Sobre o material, eu já falei que já está disponível essa parte da apresentação e depois a live também. Tá, perfeito. Então, nós estamos gravando também esta nossa explanação. Está sendo transmitida pelo YouTube. E nós vamos disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. Quem não conseguiu assistir integralmente pode ir lá e assistir depois. Pessoal, foi claro? Vocês estão por aí? Estão entendendo? Ah, sim, beleza. A Carla pediu onde fica esse roteiro no Wiki. Perfeito. Eu falei que eu ia contar para vocês e acabei não dizendo. Então, vamos aqui para a página inicial. Se vocês acessarem o Wiki aqui, depois de se logarem com a sua senha, irem em JB Folha, na parte de cadastros, tá? Na parte de empregados, cadastros e empregados, vocês têm aqui as situações e afastamentos. Então, aqui vai ir no cadastro de situações. Sim. Bem lembrado. A tela não está mais compartilhada e eu estou aqui respondendo. Então, vou compartilhar a tela com vocês novamente, para que vocês possam ver o que eu estou falando e explicando para vocês. Aqui, compartilhar. Vou manter o compartilhamento, daí fica mais fácil. Olha, eu acho que mais fácil do que ir aqui pelo Wiki, até é ir pelo próprio sistema, mas vamos lá. Ó. Página inicial, JB Folha, cadastros, dentro de cadastros, empregados, situações e afastamentos,
E aí estamos na página do cadastro das situações e afastamentos. Então, aqui tem todo o help do próprio pacote. E aí tem um link aqui no próprio índice que já direciona vocês direto para essa página que eu estava explicando aqui, ó. Definições tributárias especiais para situações 5, 6, 7, 8 e 10. Então, ao clicar nesse link, ele vai trazer para essa página que eu estava explicando para vocês. Uma outra forma é, acessando o pacote 5022, vocês clicarem no botão Ajuda. Tá? Aí ele também vai abrir o link, vai vir direto para o pacote 5022 e vocês podem clicar nesse link aqui que ele vai direcionar para vocês para essa tela. Tá? Depois nós vamos aumentando e vamos incluindo mais conteúdo aqui para facilitar para vocês. Opa, agora temos várias perguntas. O Márcio colocou o link aqui. A Rosemary Marquezin pediu se os atestados de isolamento devem ser lançados. Então, no atestado de isolamento, tem um detalhe assim. Aqui na JB, pelo menos, a gente trabalha da seguinte forma. Vou deixar nessa tela aqui, acho que pode ser, né? Sim. Quando o trabalhador vai para o médico que ele está com o Covid, que contraiu a doença, se ele estiver apto a trabalhar, então tem os sintomas brandos ou mesmo não apresenta sintomas, o médico ele pode dar uma declaração de isolamento social. Para os casos em que há possibilidade de trabalhar em home office, então pode ser apenas essa declaração. Quando então o empregado ele é alocado então na sua casa, vai lá para sua casa, fica lá e trabalha de casa. Nessa situação, não precisa lançar nada como afastamento, porque ele continua trabalhando em home office, mas está isolado. Agora, quando o atestado ele é para afastamento do trabalho, então tem sintoma, ou foi indicado que ele precisa repousar, nessa situação é um afastamento normal, licença médica ou acidente de trabalho, conforme a situação. Aí precisa verificar também, o empregado contraiu o Covid no trabalho, de alguma forma ele pode ser relacionado ao trabalho, aí pode ser que tenha que ser lançado como acidente de trabalho, mas aí essa já é uma outra seara, digamos assim. Mas aí sim. Agora, não é o empregado que está com Covid, é um familiar, só que ou a esposa, o pai ou a mãe, enfim, precisam ficar isolados. Então, Márcio, complicado, né? Se tiver como trabalhar em home office, tranquilo. Agora, se não pudesse fazer presente no trabalho, aí acredito que vai da política da empresa consultar o jurídico sobre qual a melhor situação. De qualquer forma, se você lançar como as situações 5 ou 7, que é até 15 dias, a tributação é a mesma e não vai a informação para a GFIP. Então, o governo não vai estar perdendo tributação nessa situação. Mas cabe aí você, de repente, trocar uma ideia com o setor jurídico para verificar qual a melhor indicação ou consultar a política da empresa nessa situação. Okay. A Sheila Esperafico, ela pediu, uma empresa do Simples Nacional, o empregado apresentou atestado de 90 dias, eu lanço sim no empregado recebeu benefício do INSS, no CEFIP está puxando como afastamento P3 inferior a 15 dias. Então, para os primeiros 15 dias, existe essa separação sempre, tá? Então, quando for as situações 6 e 8, os primeiros 15 dias são pela empresa. Mesmo que você lançou O1, P1 nessa situação, eu preciso que os primeiros 15 dias sejam lançados como P3. Então, o sistema está fazendo automaticamente essa separação para vocês. E lançando como P1 a partir apenas do 16º dia, que é o dia que ele vai receber o benefício pela Previdência. Exceto no caso que já tenha tido. Isso, mas se ele já tenha recebido o benefício pela Previdência, aí o lançamento ele não é no P1, ele vai ser no P2. E aí sim, a partir do primeiro dia, já lança como P2 e o sistema não separa os primeiros 15 dias. Lança como P2 já a partir do primeiro dia, que já é o recebimento do benefício pela Previdência. As empresas do Simples Nacional, que não têm a tributação da parte patronal,
até acabam não tendo tanto impacto em relação a compensar ou a recolher em atraso, exceto as que são do anexo 4, que tem aí os valores para recolher. Mas quem já não recolhe esses valores, terceiros, RAD e a parte patronal, precisa refazer a folha apenas para questões das situações ficarem corretas de acordo com o que manda o manual, mas não por causa da tributação. Certo, Sheila? A Francisca Pereira Vieira pediu: se o empregado está recebendo auxílio-doença, ao retornar no trabalho, o empregador pode fazer a demissão do mesmo? O auxílio-doença, por motivo que não seja acidente de trabalho, porque existe o benefício previdenciário de auxílio-doença do tipo previdenciário e do tipo acidentário. O nome do benefício ele acaba sendo o mesmo, mas assim, apenas o acidentário é que gera a estabilidade. Então, se for um auxílio-doença normal, que não for por motivo de acidente de trabalho, quando ele retorna, ele não tem a estabilidade, e aí sim, se a empresa deseja mandar ele embora, enfim, não há qualquer vedação em relação a isso. A Yara Luana de Souza Pessoa pediu: se a perícia do empregado for marcada para o mês 3 e preciso fechar a folha de janeiro, eu já informo que ele está recebendo o auxílio do INSS? Eis a pergunta. Então, se você precisa definir, se você informa que sim. Então, se você acha, não, olha só, realmente é uma questão que eu conheço, já trabalho há muitos anos na área, eu sei que nessa situação a perícia sempre dá o benefício. Se você informar sim, já vai ser lançada as verbas sem a tributação por parte da empresa. Agora, se lá em março, quando sair a perícia por algum motivo negar o benefício, aí você precisa voltar lá em janeiro, refazer a folha, tributar, recolher em atraso. Então, esse é o risco de você já lançar sim, sem saber se a perícia vai dar ou não o benefício. É uma questão assim que nós também consideramos quase que impraticável. Não é impraticável porque não é impossível, mas tudo que precisa ser feito no setor de folha de pagamento e ainda ter todo esse controle a mais para cada afastamento que vai aparecer é algo assim, quase que uma brincadeira com os profissionais. Mas, enfim, não cabe a nós julgar, estamos aqui dizendo como é que precisa ser feito quando ocorrer uma situação e quando ocorrer outra situação, de acordo com as alterações aí do CEFIP, as alterações que os pareceres, tanto de licença maternidade quanto esse de licença médica, definiram aí a partir do fechamento do ano de 2020, que foi quando foram divulgados e a gente pôde conhecer qual que era essa situação, essa novidade, então, a partir de 11 de 2020. A Iracema pediu assim: um funcionário teve afastamento de 45 dias por licença e ela precisa lançar separadamente os 15 dias da empresa e os demais do auxílio-doença se for reconhecido pela perícia do INSS? Não precisa. Você pode lançar direto a situação 06, auxílio-doença, com 45 dias. O próprio sistema vai fazer a separação dos primeiros 15 dias, vai fazer a informação correta para a GFIP e vai lançar as verbas de forma separada também na folha de pagamento. A única situação que você precisa lançar separado é se, assim, você fez o lançamento, disse que, ou, enfim, achou que teria benefício e depois a Previdência nega. Então, aqueles primeiros 15 dias, eles não são de auxílio-doença, não é a situação 06. Aí você precisa dizer que é a 5 ou a 7, e a partir do 16º dia lançar de outra forma. Mas aqui, 45 dias, depois foi reconhecido, você faz um lançamento só, como auxílio-doença, a partir do primeiro dia, e lança 45 dias de atestado, e não precisa fazer mais nada. Okay. A Samantha Riffel está pedindo: e como é que fica no e-social? A partir de quantos dias eu preciso informar o atestado? Samantha, a regra, na verdade, é a mesma que o CEFIP. Você não precisa informar os afastamentos menores. O problema é se você informou, digamos assim, um dia, informou mais 2 dias, informou mais 3 dias no sistema, cadastrou 1 dia, 2 dias, 3 dias e não informou para o e-social.
Aí, quando passar do 16º, que houver concessão do benefício, todos esses que você não informou, você vai ter que voltar lá atrás e efetuar a informação, porque eles fazem todos partes do mesmo afastamento, do mesmo histórico, digamos assim, de recebimento do benefício. Então, da forma como está hoje no sistema, todo e qualquer afastamento que for cadastrado, indiferente se é menor ou não de 15 dias, nós estamos fazendo a informação do evento 2230, certo? Então, apenas precisará ser retificado ou reenviado caso você tenha informado que houve a concessão do benefício e depois a perícia negou, tá? Ou então, você informou que não houve e depois a perícia disse que sim, e você vai precisar ir lá e fazer o ajuste dessas situações. Aí, precisa retificar novamente o 2230 e enviar para o E-Social. Essa questão já respondeu, então, a pergunta da Camila, que ela tinha pedido se a opção 5 não vai para a Cefig, mas vai para o E-Social. Então, acho que já foi respondido pela Jeane. Perfeito. A Simone pediu, como fica a situação da Folha para aqueles colaboradores e funcionários que já estavam afastados anteriormente? Legal, só pergunta top aqui, né? Muito bem, Simone. Então, para quem já estava afastado, já estava recebendo benefício pela Previdência, não muda nada, tá? Você não precisa alterar nada, você já tinha a situação, por exemplo, de auxílio-doença ou de acidente de trabalho, às vezes até de anos anteriores, então continua, só calcula a folha, que nessa situação não muda nada, porque o parecer, ele só tratou dos primeiros 15 dias. Então, para quem já estava em benefício, não muda absolutamente nada. Show. A Roselei pediu, o relacionamento das novas verbas que foi comentado relaciona com a rubrica 1050, é isso? Roselei, sim, isso mesmo, a 1050. Quando nós efetuamos a criação das novas verbas no sistema, nós já fizemos esse relacionamento automático, mas você pode conferir no pacote 5295, tá? Que é onde tem os relacionamentos. Tá? Verificar aqui com a 1050. Eu não sei se nessa base aqui eu tenho... Mas, enfim, ó, elas devem aparecer junto aqui na lista da remuneração de dias de afastamento. A Roselei comentou que para ela não veio automaticamente, então ela ia conferir para relacionar. Perfeito, Roselei. Confere também a versão que você está utilizando do sistema da Folha, tá? Precisa estar como 15 ou maior. Então, se certifica de que ela está aqui com a versão 18 e que você abriu o sistema da Folha depois de ter efetuado essa atualização, porque como a gente precisou fazer rápido e a gente não fez uma conversão do sistema, a criação dessas verbas ela é feita na abertura do sistema, certo? Então, abre o sistema, atualiza, abre o sistema e aí verifica novamente. Caso não tenha, não esteja ok, pode fazer o relacionamento aqui pelo pacote 5295, tranquilo. Beleza. A Cauana pediu, quando o atestado é de Covid, a tributação é a mesma? Só para confirmar, no caso. A tributação é... Então, boa pergunta, porque assim, ó, pode gerar uma confusão o fato de que no ano passado, com todas aquelas legislações da pandemia, teve um período em que, para os dias que eram... para os dias pagos pela empresa por motivo de Covid, podia deduzir o valor pago da GPS, tá? Mas isso se encerrou no dia 2/7 de 2020. Inclusive, aqui, deixa eu ver. Decorrente de contaminação, era esse o campo aqui, ó. Tá? Então, esse campo aqui habilitava naquela situação para que você informasse. Inclusive, aí no final do ano também, mas daí depois que já tinha passado 5 meses de todas essas alterações, essa muvuca, então, digamos que teve naquela época, disseram que também só podia ter sido deduzido esses primeiros dias aqui quando houvesse depois a concessão do benefício pela Previdência. Mas eu falei, brincadeira, né? Porque ninguém explicou na época que a situação era essa e provavelmente a maioria das pessoas se beneficiou, inclusive dos menores de 15 dias. Então, acho que não é nem viável voltar agora e ver, não, realmente, e aí voltar lá atrás, refazer e recolher com atraso. Eu acredito que ninguém vai fazer isso. Mas, nesta situação, é indiferente o motivo, sendo uma licença médica ou acidente de trabalho até 15 dias, o comportamento é esse. Tanto faz se for para COVID ou não.
A Carla ainda tem dúvida em relação ao controle de dias de afastamento pela mesma doença, quando o campo de dias de atestados anteriores estiver desabilitado. Tá, perfeito, Carla. Então, o que acontece nessa situação? Quando é que eu preciso lançar? Quando é que eu posso lançar aqui dizendo que é um novo afastamento pelo mesmo acidente ou um novo afastamento pela mesma doença? Quando o empregado se afasta de novo e no anterior ou nos anteriores já houve concessão do benefício pela Previdência. Então, me afastei por 25 dias. 10 dias a Previdência pagou, 15 a empresa pagou. No mês seguinte, não fiquei bem ainda, tá? Da doença, que teve a mesma causa, volto a precisar de um novo atestado. Nesta situação é que você lança como O2, tá? Ou P2 aqui, para pro acidente de trabalho, certo? Então, o O2 e o P2, eles indicam reabertura de benefício. Então, essa é a frasezinha, o que você precisa ter em mente. Então, O2 e P2 é reabertura de benefício pela Previdência. Então, só vou fazer o lançamento dessa forma quando no anterior da mesma causa, o empregado já recebeu valores pela Previdência Social. A Adriana Correia está pedindo o seguinte: no pacote 5022, nos dias afastados, eu sempre deixo sem quantidade. Só lanço ali em atestados, pelo motivo de o empregado sempre passar os dias que consta no primeiro atestado e também para quando retornar à empresa fazer o exame de retorno, para o sistema não retornar ele automático. Está correto fazer assim? Adriana, então eu creio que seja uma política sua de fazer o controle dessa forma. No sistema, como é que o sistema se comporta? Quando você informa o número de dias, ele já faz o retorno automático e aí ele já quando você calcula a folha, já faz a quebra, proporcionalizando as horas trabalhadas e as horas de afastamento de acordo com a situação informada. Agora, se você deixar sem data de fim, o sistema vai entender que você não sabe ainda quando ele voltou. Então, digamos que ultrapasse um mês. Vou cadastrar uma situação a partir de 1º de janeiro de 2021, não deixa sem data fim. Quando calcular janeiro, ele vai entender que o afastamento foi até dia 31. Quando calcular fevereiro e ainda não tem a data fim, ele vai entender que o mês todo está afastado e assim por diante. Então, se você prefere fazer o controle dessa forma, mas desde que depois o que está nos documentos, nos atestados, bate com o que aconteceu e com o que você lançou no sistema, está perfeito. Muito bem. A Luane pediu o seguinte: para aqueles funcionários que têm atestados maiores de 20 dias, e passado isso não tem mais atestados e também não conseguiu o benefício, eu deixo em licença sem remuneração? E caso consiga entrar pelo INSS e o benefício vem retroativo, eu preciso retificar todos os meses para trás? Então, são duas perguntas, Luane. Então, primeiro, lançou 20 dias e disse, falou lá no pacote 5022, existe o campo se ele recebeu o benefício no INSS. Se você indicar que sim, o sistema vai separar as verbas, vai lançar as verbas que não têm a tributação por parte da empresa. E aí ele não recebeu, fechou a folha e depois ele não recebeu o benefício. Aí sim, você precisa voltar lá e alterar. Então, aqui, ao invés de 6, você vai lançar como 0,5, que é só uma licença médica, para os primeiros 15 dias. E os outros dias, os outros 5 dias, fazer o quê? Então, essa que é a questão, né? É o tal do limbo previdenciário, né? Então, você pode lançar como falta, você pode lançar como licença não remunerada, tanto uma quanto a outra, eles não vão gerar tributação desses 5 dias, tá? E existem algumas empresas que, como eu falei, podem até pagar esses dias para o trabalhador como uma benesse, como alguma coisa assim, para não deixar ele desamparado. Mas não há nada na legislação que diga o que fazer com esses dias. E aí, caso consiga entrar pelo INSS e o benefício vem retroativo, precisa retificar todos os meses para trás? Sim. Se você quiser se beneficiar da não tributação,
e enviar as informações de forma correta para o INSS e para o E-Social. Aí precisa seguir aquele passo a passo, conforme a opção. Se você primeiro informou que tinha sido e depois foi negado, ou informou que ele não recebeu e aí depois a perícia aprovou o benefício. Então, aí tem o passo a passo lá na página de como fazer. Inclusive, sim, pode ser necessário reabrir folhas de meses anteriores para fazer esses ajustes. Porque enfim, é isso aí. Ok, a Carla está pedindo, se forem poucos dias, ainda sem concessão de benefício, no caso, como eu controlo no sistema os dias de atestados anteriores? Então, Carla, a Previdência, ela só soma um atestado com o outro quando for a mesma causa, tá? E, inclusive, num treinamento que eu assisti há poucos dias, o João Paulo Ferreira Machado informou que eles nem olham o CID, eles olham mesmo a causa. Então, no sistema a gente não tem um cadastro ou algo que diga, ó, essa causa foi tal, essa causa foi tal. Então, você precisa fazer essa avaliação de acordo com o atestado que você tem em mãos, de acordo com o que o médico indicou no atestado, saber se é a mesma situação, a mesma causa ou não. Sendo a mesma causa, você vai acumular e vai utilizar o campo dias atestados anteriores, mesmo motivo, para que o sistema entenda qual é o 16º dia, para que o sistema lance as verbas corretas no sistema. Então, digamos aqui, você vai lançar um auxílio-doença de 20 dias, sendo que ele já teve 5 de licença médica pela mesma causa. Então, quando você digitar lançar aqui o auxílio-doença, você vai informar aqui 5 nos dias atestados anteriores, mesma causa. Lançando 5, o sistema vai calcular nesse auxílio-doença apenas mais 10 dias de pagamento pela empresa e a partir do 11º já vai lançar as verbas de auxílio-doença nesse exemplo aqui. Então, nós não temos um controle, você precisa verificar nos papéis, nos atestados, se é a mesma causa e aí utilizar esse campo aqui para fazer o controle do lançamento. Simone quer saber se qual é o prazo para os atestados serem contínuos, né, com a mesma doença? Por exemplo, um atestado de 10 dias, quanto tempo depois pode ser outro do mesmo motivo, da mesma doença? Então, a legislação fala no prazo de 60 dias. Tá? Então, esse é o prazo que tem que ser levado em consideração. Se dentro de 60 dias a mesma doença voltou a ocasionar um afastamento, o atestado deve ser somado. E a Elisângela quer saber quando o funcionário é aposentado e traz um atestado de 60 dias, como devo informar esse atestado? Então, a aposentadoria, ela gera apenas uma informação para os órgãos oficiais que está no pacote 5027, que é o próprio cadastro do trabalhador. Aqui em contrato, cadê? Aposentadoria sem rescisão. Então, aqui que você vai fazer a informação do tipo da aposentadoria. E a folha dele continua sendo cadastrada normalmente. Então, se o trabalhador aposentado trouxer um atestado, você vai fazer o lançamento do atestado da mesma forma que você faz para os outros trabalhadores no pacote 5022. Seguindo a mesma lógica. Tem mais alguém digitando? No YouTube, alguém? No YouTube não teve nenhum. Foi falado que o campo, a Carla está pedindo, foi falado que o campo dias de atestados anteriores fica desabilitado em alguma situação. Qual é a mesma, qual é essa situação mesmo? Então, perfeito. Aqui ele vai ser habilitado quando você informar auxílio-doença ou acidente de trabalho. No auxílio-doença, quando o código de movimentação do FGTS for P1, afastamento pago pela Previdência. E no acidente de trabalho, quando for O1, também pago pela Previdência. Por quê? Porque se eu informar o O2 ou o P2, é a situação de novo afastamento. Nessa situação aqui, é reinício de benefício, então não tem mais nenhum dia para ser pago pela empresa, já é direto pela Previdência quando informa o O2. E nas situações 5 e 7, sempre vai se referir somente aos primeiros 15 dias que são pagos pela empresa. Então, quando é que vai habilitar o campo? Nas situações 6 e 8, com O1 e P1.
Tá? Isso está escrito também lá na página do Wiki, porque como é bastante informação, eu sei que daqui a pouco, tá, mas e aquilo, mas e assado, e como é assim? Então, vocês podem voltar lá e dar uma olhadinha também, consultar lá na página do Wiki. A Luane quer saber se tem um prazo para lançar os atestados e para o envio para o e-social. Por exemplo, ela tem um atestado, ela quer lançar no dia 28, um atestado do dia 4. Tá, Luane, não tem problema de lançar no dia 28 um atestado do dia 4. O único prazo, digamos assim, do envio do evento S2230 para o e-social é o 16º dia, que é quando vai para a Previdência. Então, caso esse atestado tenha gerado benefício e o benefício aconteceu antes do dia 28, vai ser necessário você fazer antes esse lançamento, porque o prazo de envio do 2230 vai ser o 16º dia do afastamento. Caso não gerou benefício pela Previdência Social, aí você tem até o prazo do envio da remuneração. Aí você pode mandar até o dia 15 do mês subsequente, que não tem problema nenhum. A exceção é se o 16º dia, que é o dia que é pago pela Previdência, caiu dentro do mês. Daí aquele já é o prazo do envio do 2230. Se você utilizar pelo nosso sistema, tiver com a versão atualizada, o próprio sistema ele já vai fazer o agendamento para o período correto. Tá? Então, mesmo que você esqueça de lançar, o sistema já agendou e já vai fazer o envio para o e-social no 16º dia. O Osmair quer saber, naquela situação onde o empregado é aposentado e não houve rescisão, né, e ele se afastou pelos 60 dias, a Previdência não irá pagar o benefício. Os 15 dias da empresa serão tributados? A empresa não irá pagar o benefício. Já que ele já é aposentado. Osmair, eu vou falar assim, eu não sei exatamente quais são os afastamentos previdêncios, os benefícios que somam. Tá? Então, o que eu respondi antes para outra colega que fez a pergunta é em relação a como é que você lança no próprio sistema. Eu não sei se o benefício do acidente de trabalho ou do auxílio-doença previdenciário, ele não é pago quando o trabalhador já está afastado. Só que a situação fática, o atestado, a licença, ela acontece da mesma forma no sistema. Então, confirmar se essa questão do pagamento do benefício pela Previdência vai ocorrer quando ele já estiver aposentado. Isso, mas o lançamento para fins de cálculo no sistema é no pacote 5022, da mesma forma que lança para os outros. Os demais. Tem mais alguém digitando aqui também? Já estamos com 11h20. Vamos ficar mais uns minutos disponíveis para responder as perguntas. Vamos ver aqui, ainda temos várias pessoas que estão conosco aqui também pelo YouTube. Tá, o Éder, o Fábio, a Elizabeth está também no YouTube aqui nos acompanhando, o Eliseu, legal, o Carlos, o seu Ivo, lá da região do Santo Ângelo, lá da Concis, um abraço, Camargo, Contabilidade, Anair, isso aí. Muito legal, que bom que vocês estão nos acompanhando aqui, tirando as dúvidas e nós também aprendendo com vocês, verificando quais situações que acontecem efetivamente na prática. Temos várias pessoas ainda conosco aqui, nos acompanhando. Eu vi que teve também inscrição de parentes, meu sogro lá de Iracemi, o seu Derli, o Rodrigo, devem estar assistindo, o Jean, lá de São Carlos, que foi meu colega da faculdade também, vi que tinha inscrição. Um abraço, então, para todos que estão nos acompanhando. Temos mais uma pergunta agora. A Samanta pediu novamente, aposentado não tem direito ao benefício. A empresa paga 15 dias primeiro e depois a licença não remunerada. A pergunta é, tenho que pagar sobre esses 15 dias, já que não teria benefício pelo INSS. Então, eu entendo que a empresa terá que pagar e vocês entendem como. Legal, Samanta, obrigado pela sua colaboração aqui conosco. Então, assim, os primeiros 15 dias que antecedem a concessão do benefício por auxílio-doença. Então, o benefício não será concedido. Se formos olhar ao pé da letra, nessa situação, não teria a empresa teria que pagar sobre esses primeiros 15 dias. Mas essa tua pergunta, ela é bem pertinente. Eu vou fazer uma pesquisa
um pouco melhor sobre isso e depois eu vou postar lá na página para que todos tenham acesso. Perfeito, Samantha? Mais alguma pergunta? Mais alguém digitando? Já estamos indo para o encerramento. Deixa eu ver. Aqui essa pergunta ficou um pouquinho desconfigurada. Talvez foi copiada e colada de algum lugar. Vamos ver se conseguimos entender aqui o que a Carla falou. A Carla está dizendo afastamento de 7 dias lançado como 0,5, né? Pela empresa. Retorna e se afasta pela mesma doença por mais 2 dias. Nesse segundo afastamento, eu cadastro 0,5 novamente. Nesse caso, o campo atestados anteriores fica desabilitado. Aí, então, Carla, se você soma os afastamentos até 15 dias, você vai precisar fazer esse controle manual, tá? Porque eu só preciso informar quantos dias que foram pagos de atestados anteriores a partir do momento que for para a Previdência. Enquanto não completar 15 dias, tá? Você vai precisar fazer num controle à parte esse seu controle, né, para que depois, quando passa efetivamente de 15 dias, que você vai informar a situação 6 do auxílio-doença ou 08 de acidente de trabalho, aí sim você informe que ele já teve 10, 14, enfim, ou 15 dias mesmo, por afastamentos anteriores da mesma causa. Samantha, até a Jane já comentou, mas a Samantha pediu em relação a como provar a mesma doença. Somente com o CID, como foi comentado antes que não seria pelo CID, então como provar? Samantha, então, por uma informação que eu tive há poucos dias, numa live que eu estava assistindo com o João Paulo Ferreira Machado, ele informou que eles não olham o CID, que eles olham a causa efetivamente da doença. Então, a princípio, sim, dentro de 60 dias, a mesma causa. Então, qualquer coisa você pode, inclusive, conferir com o médico do trabalho, o médico que atende, o médico da empresa que emite essas informações, e fazer alguns controles. Inclusive, teve até uma aula que eu tive alguns dias nessa parte previdenciária que o professor ele deu um modelo até de controle para que você faça uma declaração para a Previdência dos atestados do mesmo motivo. Então, esse controle deve ser feito manual e precisa levar em consideração que o atestado que o médico fornece. Por essa informação, eu sei que não é pelo CID. Okay. A Carla tinha continuado do anterior. E para o E-Social, o campo informações do mesmo motivo. Como serão informados se não coloquei os dias anteriores? O código de movimentação do FGTS, esse O2 e o P2, ele não é uma informação que vai para o E-Social, tá? Então, como é que o E-Social controla? Através das verbas que são lançadas na folha. Então, se você fez a informação correta e o sistema proporcionalizou corretamente e na folha, o E-Social considera para tributar as verbas que estão lançadas na folha de pagamento e que são enviadas pelo evento S1200. É dessa forma que eles fazem o cálculo, tá? É que ela diz no campo, no S2230, né, tem o campo info mesmo movimento, né, o mesmo motivo, aliás. Eu vou precisar verificar essa informação, Carla, tá? Agora eu não estou, não tenho aqui uma resposta para te dar, mas pode separar essa pergunta, okay. A gente verifica aqui e depois dá um retorno para Carla. Sim. A Luane, ela quer saber, se eu lançar um auxílio-doença até dia 28 de janeiro, por exemplo, e foi prorrogado o benefício, então eu só excluo trabalhando e lanço outro benefício, ou continuo no mesmo benefício e só aumento o prazo em fevereiro? Pois pelo sistema não deixa eu lançar mais dias em janeiro, já que eu fechei a folha, né? Isso vai mudar? Pois antes eu precisava excluir o trabalhando, caso o benefício aumentasse, e lançar o outro trabalhando. Isso, porque assim, se o benefício foi estendido, você precisa eliminar o trabalhando e lançar o outro atestado com um novo número de dias, então, que ele vai ficar afastado. Porque, do contrário, o sistema vai continuar proporcionalizando esses dias e lançando como trabalhados na folha de pagamento. Então, para que o sistema entenda no cálculo exatamente o que aconteceu ou o que precisa lançar, você precisa
colocar a fotografia disso lá no pacote 5022. Então, nessa situação, sim, você precisa excluir a situação trabalhando e lançar o novo afastamento. E, para isso, precisa eliminar a folha de pagamento. Porque como é uma questão que automaticamente reflete no valor que foi pago para o trabalhador, então, se você for lá lançar e talvez esquecer de calcular a folha, por isso que a gente faz esse controle, precisa eliminar o cálculo, aí vai lá e ajusta a situação e volta a calcular para a gente ter certeza de que vai ficar tudo certinho e não correr o risco de ter uma fotografia na situação que não está refletida no cálculo. Tá? Então, tem mais alguém digitando aqui? Já estamos fixo aqui mesmo. Antes até estava tá, marcando como digitando, não tinha ninguém digitando. Então, já estamos com 11h27. Vamos ver aqui no YouTube se talvez alguém mandou alguma coisa. É isso aí. É isso aí. Então, podemos encerrar a nossa transmissão. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte, enviar a dúvida através do suporte. Nós vamos começar a alimentar um pouco mais, então, a nossa página ali das situações, para que ela fique um pouco mais efetiva e tenha situações mais práticas para tirar todas as dúvidas de vocês. Agradeço, então, a todos os que nos acompanharam. Tenham um ótimo dia, bom trabalho e bom fechamento da folha de janeiro.